Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, 19 horas e 30 minutos, pontualmente, vamos nos colocar de pé, orar, dar início à aula desta noite. Depois que você se assentar, já rapidamente abra a página 17, para nós avançarmos. Santo Deus e Pai, obrigado por mais este dia, mais essa oportunidade de darmos prosseguimento ao estudo da Tua Palavra. Ó Deus, temos sido alimentados de uma forma que não dá para expressar a nossa gratidão pela forma como Teu Espírito tem sido benevolente, revelando-nos verdades eternas que têm transformado o nosso caráter e permitido que a nossa vida cristã venha se elevar, crescendo e nos aproximando cada vez mais do alvo que é nos parecer com o Senhor Jesus. Que esta noite não seja diferente, possamos uma vez mais ser agraciados pelo Teu Santo Espírito, nos orientando, nos ajudando, nos instruindo, nos ensinando. Seja mais uma vez o nosso Mestre por excelência, abençoe as nossas mentes, almas e o coração. No nome de Jesus oramos, amém. Página 17, Jacó. Hoje não vai ter nem contextualização não. Vamos daqui para frente mesmo. Estamos ainda no Gênesis, só lembrando que dividimos o livro em partes. Estamos fazendo o estudo das partes e já estudamos aí dentro da nossa divisão a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e hoje a parte de número 8 que fala da biografia de Jacó. Página 17. Nasceram dois filhos a Isaque, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido como portador da bênção. O caráter desses dois filhos revela-se pela atitude ante essa promessa. Jacó é o verdadeiro pai do povo escolhido, porque nasceram-lhe 12 filhos, os quais se tornaram cabeças das 12 tribos de Israel. Nota-se que ele é um verdadeiro tipo da nação, quanto ao caráter e às experiências dela. Contudo, podemos aprender lições importantes da vida de Jacó. Primeira lição: o poder da graça de Deus. Jacó era tudo quanto significa seu nome: um suplantador, um enganador. Os laços sagrados da família foram vítimas da sua astúcia, mas através da escória do pecado de Jacó, Deus viu o brilho daquilo que tem sido comparado ao ouro puro, a fé. Junto ao ribeiro de Jaboque, a graça de Deus travou uma batalha com ele e na luta que se seguiu, o pecaminoso Jacó morreu, mas da sua tumba surgiu uma nova criatura, Israel, um vencedor com Deus e com o homem. Segunda lição: o grande valor que Deus dá à fé. Embora os ardis de Jacó para obter a primogenitura de seu irmão sejam inexcusáveis, o seu sincero desejo de obtê-la demonstrou seu apreço pelas coisas espirituais. Para ele, a primogenitura trouxe consigo a honra de ser o progenitor do Messias, e seu veemente anelo por essa honra bem pode ser considerado como a expressão da fé naquele que havia de vir. Terceiro lugar, aprendemos com a vida de Jacó o seguinte: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O tio de Jacó, Labão, nas mãos de Deus foi um instrumento de correção para disciplinar Jacó. Jacó enganou outros e em compensação foi enganado. Encontrou em seu tio um espelho em que refletiam as suas próprias astúcias. Bom, o que podemos aprender com a biografia de Jacó? Claro, muita coisa. A vida de Jacó tem muito a nos ensinar. Sua biografia, ela é um tipo clássico da maioria dos servos de Deus, podemos assim dizer. A sua mudança,
a sua transformação, da onde ele saiu, para onde Deus o levou, a forma como começou e como terminou a sua jornada espiritual, não apenas a jornada física, mas sobretudo a sua jornada espiritual, enfim. Temos lições incontáveis, aplicações infindáveis da vida de Jacó que podem ser postas em prática na vida de todo cristão. Mas o tempo não nos é favorável para discorrermos sobre muitos detalhes. Na semana passada nós detalhamos bastante a biografia de Abraão e outros pontos também centrais da primeira parte do livro do Gênesis. Contudo, já é hoje a terceira aula e a gente ainda está no Gênesis, então vamos dar uma acelerada. Eu quero hoje chegar ao Êxodo e poder me ater mais no Êxodo. Então, da vida de Jacó, me resumirei a falar desse episódio. Uma imagem assim, né, um pouco caricata do episódio do Val de Jaboque, um homem lutando com um ser angelical, uma gravura assim, né, para descrever o momento dentro daquilo que nós conseguimos visualizar na mente, imaginar. O destaque da vida de Jacó a vida de Jacó mostra-nos claramente a misericórdia e a bondade de Deus. A troca de nome de Yaakov para Israel, ou Jacó para Israel, apresenta-nos um quadro da necessidade de troca de caráter para servir a Deus. Jacó, apesar dos seus erros, que acabamos de ler, na maioria inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa, não tem desculpa. Qual a desculpa que você dá para alguém que engana o pai? Qual a desculpa que dá para alguém que engana o irmão? É alguém que vive numa vida de engano, mas ao ponto de sequer respeitar a sua própria família. Enfim, alguns erros crassos da vida de Jacó são inexcusáveis. Porém, não anulando os seus erros, não fechando os olhos para os mesmos, não fazendo vista grossa para os tais, o fato é que se observa, apesar de tudo isso, mas se observa um desejo veemente de Jacó de querer servir a Deus, com seus erros, com suas falhas. Está errado, mas lá no fundo Deus viu alguém que tinha um interesse por coisas que o seu irmão não tinha, as coisas espirituais. Ele tinha desejo. Um dos episódios clássicos das suas trapaças, dos seus enganos, é justamente o episódio em que Esaú, vindo do campo de um dia de caça, exausto, literalmente a ponto de morrer, de tanto esforço físico, desgaste que ele enfrentara naquele dia, ele está retornando, encontra Jacó comendo, se alimentando com um prato de lentilha que havia feito, e Esaú pede a Jacó. Jacó faz a proposta: eu te dou o prato de lentilha, você me dá o seu direito de primogenitura. É uma barganha, é uma troca, mas Esaú deliberadamente aceitou, abriu mão do direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ambos estão errados? Estão, mas no erro de ambos o que se vê é o Jacó cometendo um erro para ter um direito espiritual que ele considera, e o Esaú também cometendo um erro, mas dentro do seu erro acrescenta-se o fato de estar desprezando uma bênção espiritual, que é o direito da primogenitura. Por isso que o Esaú, nessa atitude sua por impulso, essa sua atitude imediatista de trocar bênção futura por uma necessidade efêmera, momentânea, fugaz, porque rapidamente o prato de lentilha se acabou, mas essa atitude de Esaú deu origem a uma palavra que nós conhecemos dentro da doutrina filosófica da época pós-socrática, que é chamado hedonismo. Haja visto que Esaú depois vai dar origem ao povo, à nação de Edom. Então a expressão hedonismo significa alguém que troca, que abre mão daquilo que é maior, daquilo que é espiritual por coisa terrena, momentânea.
Então, o hedonista, a atitude do hedonista é a atitude de alguém que abre mão de bênçãos espirituais pelas coisas terrenas, passageiras, carnais. Logo, Esaú se torna essa caricatura, isso torna-se o estigma de Esaú, o carnal, o que abre mão das coisas espirituais por coisas carnais. O Jacó, não, ele está querendo. Volto a dizer, não estamos desconsiderando suas falhas, nem Deus as desconsiderou. Tratou com ele, o puniu. A gente sabe de tudo isso. Usou inclusive seu tio para que retribuísse a ele tudo aquilo que ele fez com o pai, com o irmão. Mas apesar de tudo isso, Jacó demonstra uma afeição, uma vontade pelas coisas espirituais. E o cume, o ápice da manifestação íntima desse desejo de Jacó se dá justamente aqui no episódio do Val de Jaboque, quando ele está atravessando e ali ele vai lutar com um anjo, um ser angelical, com Deus, uma teofania, enfim, isso aí é uma polêmica ainda para mais de metro, mas o fato em si é que Jacó está lutando por uma bênção, e a bênção de Jacó é a bênção da mudança de vida. Ele está lutando por mudança, ele está lutando para ser diferente. A bênção que Jacó tanto quer é a bênção de deixar de ser Jacó. É o tipo de luta que todos nós devemos investir todo tipo de força e esforço nesta batalha. Lutar com Deus, não contra Deus, mas ali com Deus em oração. Para quê? Para vencer o Márcio, para vencer o eu. O Jacó está querendo deixar de ser Jacó, e ele vai prevalecer, ele vai conseguir, ele vai alcançar aquilo que ele está lutando. É por isso a expressão lutaste com Deus e com os homens, ou com os homens e com Deus, é ao lado, é junto, e prevaleceu. Seu desejo está sendo atendido, você vai adquirir, vai alcançar o que busca. A partir de hoje, morreu Jacó, não existe mais o Jacó. A partir de hoje nasce Israel. Ish, homem, varão, em alguma outra tradução até príncipe, um homem honrado, um homem de valor, um varão valoroso. Israel, Deus, um homem de Deus. Saiu dali um homem de Deus, entrou um Jacó, saiu um homem de Deus. Por isso essa lição, volto a dizer, é típica para todos nós, é uma lição que tem tudo a ver com o novo nascimento, a luta para descer o val, as águas, e sair do val, não mais o Jacó, mas sair uma nova criatura, um homem de Deus, um príncipe de Deus, homem, claro, homem, mulher, alguém de Deus. Então essa lição de Jacó, ela é extraordinária. É por isso que a partir de, não de Jacó, mas de Israel, Deus vai fazer uma nação. Deus não pode fazer uma nação com Jacó, mas Deus pode fazer uma nação com Israel. Tem vários textos na Bíblia. Um deles interessante está no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 43, por exemplo, um daqueles versículos clássicos, 43:1. Olha que interessante. A epígrafe diz: só Deus resgata Israel. Aí o versículo 1: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Te criou, Jacó, te formou, Israel. Criados todos fomos, Jacó.
já nos permitimos ser formado por Deus e Israel? Pensa nisso de noite, de madrugada. Jacó, todo mundo é criado Jacó, formado no Val de Jaboque, e Israel, aí é outra história. Vamos falar do 11º filho de Jacó, José. Vamos falar da vida deste patriarca. A história de José, um jovem de 17 anos, o favorito de seu pai Israel, a quem este último manifestava abertamente seu afeto e apreço, assim causando a inveja dos outros irmãos. José também foi favorecido pelo Senhor, que lhe revelou por sonhos que reinaria sobre os outros membros da sua família. Isso enfureceu a seus irmãos, que o venderam para o Egito, onde, depois de muitas adversidades, tentações e anos de espera para o cumprimento da promessa, foi elevado a vice-governador da terra. Quando vieram seus irmãos para comprarem cereais e se inclinaram diante dele, seus sonhos se realizaram. Vejamos como a história de vida do jovem José apresenta alguns tipos notáveis de Cristo. Bem, José tal qual Cristo, amado por seu pai. Segundo, José tal qual Cristo, invejado por seus irmãos. Terceiro, vendido por algumas moedas. Quarto, favorecido pelo seu senhor. Quinto, não reconhecido por seus irmãos na primeira vez que o viram. Sexto, revelado aos seus irmãos no segundo encontro. Sétimo, casamento com uma esposa gentia. A grande lição da história de José é que Deus sempre age em todas as circunstâncias para o bem. O próprio José superou todas as provações e tentações, relacionando todas as suas experiências de vida, quer boas, quer más, ao plano soberano de Deus para a sua vida. Assim, Deus executa seus planos nas piores circunstâncias. José vence toda hostilidade e se torna a salvação física para não só de sua família, como também de outras nações, inclusive o próprio Egito. Será que José tem alguma coisa a nos ensinar? Alguém já aprendeu alguma vez alguma coisa com José? Do capítulo 37 ao 50 do Gênesis, à exceção do 38 nós temos um hiato, mas do 37 ao 50 é a vida de José. Então olha a importância que tem esse patriarca na história do povo de Deus, o povo escolhido no seu pai Israel, aliás, no seu bisavô Abraão. Mas olha quanta riqueza, a tipologia de José, como nós vimos aqui bem sucintamente, o que é a tipologia? A forma como ele representa o Cristo, esses traços de semelhança dentro do caráter espiritual. A vida de José é recheada de exemplos espirituais, mais uma vez, aplicáveis para a nossa geração. A vida de José e a sua comparação com a vida e obra do Senhor Jesus é uma lição extraordinária. Destaca-se em José a disposição de permanecer fiel a despeito das circunstâncias adversas. A confiança na soberania de Deus é que promove esta fé. Em todo tempo, a fé de José se demonstra ser inabalável, até o último instante, nas situações mais adversas. Ele não se veste de vítima para numa situação adversa, desprezado pelos irmãos, perseguido, humilhado, maltratado, vendido, quase morto, e de repente é levado, está trabalhando numa terra estranha, servindo como escravo na casa de um homem que serve a outros deuses. Enfim, mas ele não se veste de vítima e diante de todas essas adversidades começa a se lamuriar e achar motivos para não continuar sendo fiel a Deus. Como é que eu vou ser fiel a Deus? Olha a situação que Deus permitiu eu entrar. Ninguém na minha casa me entende, meus irmãos me odeiam, me venderam, estou aqui em terra estranha, como escravo. Ser fiel a Deus. Ele não tem essa questão de vítima. Ele entende que Deus é soberano se as coisas estão favoráveis a ele ou se as coisas estão desfavoráveis. Ele entende que Deus
circunstâncias da sua vida, Deus é Deus. Ele tem isso o tempo todo. E o mais incrível, na biografia de José, uma das coisas que eu acho mais interessante, é que pouco se fala, está claro, a gente sabe, mas pouco se fala, que Deus está com José nos momentos bons. Mas o texto é claro e cristalino em afirmar que Deus está com José nos momentos ruins. Não vejamos aí. Qual é o livro mesmo? Não é Gênesis não, é Bereshit. Gênesis 37. A saga começa aqui, né? Mas os textos, tanto tempo que eu não, parece que eu não mexo com Gênesis, está tudo colado aqui. Mas não é não, esse domingo eu preguei sobre Gênesis, está o casal ali que não me deixa negar, estava lá, o irmão Oséias e a irmã Gemina, preguei sobre Gênesis no domingo. Capítulo 39, José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor Potifar. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha aí, está lá, escravo, vendido, e o texto deixa claro, o Senhor estava com ele, e todo mundo percebeu que Deus era com ele, escravo, vendido, humilhado, mas todo mundo está notando que, inclusive seu patrão, que o Senhor, S maiúsculo, E maiúsculo, e outro rei, Jeová, é com ele. E ele, tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa, então vou colocar ele, entregar tudo nas mãos dele. Tudo está nas mãos de José. E Potifar então disse na sua casa: olha, a partir de hoje, tudo aqui está nas mãos de José, exceto a minha mulher. Aí a mulher dele falou: isso aí já é meu aqui, dá a porta aí. Mas você sabe que ele se lembra. Ela falou: pô, podia colocar só eu, tá bom demais. A José permaneceu fiel nas investidas da mulher de Potifar contra ele. Dali ele vai ser preso, levado ao cárcere, por causa de toda a circunstância, você já sabe. E quando ele está lá no cárcere, ainda no capítulo de número 39, versículo 20, e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se lhe fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha aí, o Senhor estava com ele no cárcere. Então, você perceba, é comum nossa, a natureza humana, a carnalidade falando mais alto do que o nosso homem espiritual. A adversidade bateu a porta, nós mesmos nos questionamos: será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor não está comigo? O Senhor me abandonou? Por quê? Porque eu estou na prova. E aí você olha a vida de José, o texto vai dizer que Deus estava com ele justamente na prova. Nos momentos difíceis, Deus estava com ele. Bom, para resumir, para você anotar o esboço do fim de semana, pregar sobre José, abençoar essa igreja por onde você passar, vamos resumir a história aqui: é o seguinte: José vai interpretar os sonhos lá no cárcere, vai interpretar o sonho do padeiro, vai interpretar o sonho do copeiro. O tempo passa, ele é esquecido, mas o faraó agora vai ter sonhos e ninguém é capaz de interpretar. Você sabe os sonhos do faraó: as vacas magras, as vacas gordas, as espigas feias, as espigas vistosas, etc, etc. Anos de fartura precedendo anos de escassez. Fica ligado, hein? Já estou dando a mensagem, você nem pegou.
Anos de fartura precedendo anos de escassez. José vai interpretar, olha, Deus está mostrando que vai vir um tempo muito grande de fartura e depois vai vir um tempo muito grande de escassez. Você vai precisar de alguém que tem habilidade para administrar e ser abençoado, ser bênção em tempo de fartura e também administrar as coisas e ser bênção em tempo de escassez. Agora vamos lembrar aqui, José era administrador de que na casa de Potifar? De riqueza. E José era administrador de que no caso do cárcere? De escassez. Deus estava treinando ele. Quando ele falou para o Faraó, você precisa de alguém que saiba administrar em tempo bom e em tempo ruim. O Faraó disse, é você. Você estava na faculdade de Deus e nem sabia. Está aqui seu diploma, você é o governador, pode pegar o cetro, Deus te preparou. Para de reclamar, você está na faculdade, Deus está te preparando. Lá na frente você vai entender por que você está passando isso. E quer ver uma coisa? Talvez você nunca parou para pensar nisso aqui. Vamos lá, ó, matemática, hein? Aqui também é matemática, ciência, astronomia, aqui é tudo. Matemática. José foi vendido com quantos anos de idade? Quantos? Fala para dentro, não. 17. Ele foi elevado à condição de governador com quantos anos? Com quantos anos? Quem dá mais, quem dá menos, tem gente falando. Com 30. Vamos ver se vocês são bons de matemática. Dos 17 aos 30 foram quantos anos de prova então? 13 anos. 13 anos de prova. 13 anos de prova. 13 anos vendido, foi quando ele foi vendido com 17. Passou um tempo na casa de Potifar, não sabemos quanto tempo. Passou um tempo na casa do cárcere, não dá para saber exatamente quanto tempo. O que se sabe é que demorou 2 anos desde que ele interpretou os sonhos até que o copeiro se lembrou dele. Mas antes do copeiro para dele para lá a gente não sabe. Mas desde a casa de Potifar, casa do cárcere, até chegar ao palácio, 13 anos. Aí a gente fala, meu Deus, muito sofrimento, 13 anos, sofreu demais. De fato, 13 anos é muito sofrimento, muito sofrimento. Mas quem sabe com quantos anos José morreu? Com 110. E ninguém fala que ele ficou dos 30 aos 110 na bênção. 80 anos de bênção. Já parou para pensar nisso? Ninguém. Porque a gente só fica focado na tal da prova. 13 anos de prova. Não estou desconsiderando 13 anos de prova. Não são 13 dias, 13 semanas, nem 13 meses. O problema é que a gente desconsidera 80 anos de bênção. Foi governador. Dos 30, vai morrer com 110. 80 anos lá na chuva, lá no Egito. Está vendo aí? Desde. Tá certo. Então, exatamente. Contando os 17 anos na casa do seu pai, uma vida de 110 anos, 97 de mês, só aqueles 13 anos. Entre o plantio e a colheita. Resumindo, a vida de José, ela é um exemplo clássico também, além de ser um tipo de Cristo, mas também é um espelho para nós. Vale a pena ser fiel. Os dias de prova não são para se desconsiderar, é claro, mas o tempo da bênção vai nos ajudar a esquecer a prova que passamos. Em que sentido? Porque a bênção é maior. Não é à toa que ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O que significa Manassés? Esquecimento. Significa Efraim? Duplamente frutífero. Não poderia ser invertido. Ele não conseguiria frutificar se primeiro não esquecesse. Então primeiro ele esquece o sofrimento para depois começar a frutificar. Por que a gente não frutifica? Volto a dizer, a gente fica agarrado na tal da prova. A gente não esquece, a gente não deixa para trás, a gente não avança, fica prova. Manassés precisa nascer, a gente precisa esquecer isso, passar por isso, avançar. Para o Efraim, duplamente frutífero, nascer. E quando o Efraim nasce, aí é muito tempo de bênção. Concluído então o primeiro capítulo do Pentateuco, que é o Gênesis, vamos agora para
segundo, na página 20, que é o Êxodo. O livro do Êxodo é a continuação do Gênesis, mostrando o desenvolvimento de um pequeno grupo familiar de 70 pessoas numa grande nação de milhões de pessoas. Os hebreus viveram no Egito por 430 anos, sendo que a maior parte do tempo em regime de escravidão. Assim, Êxodo, que significa saída, recorda a redenção dos descendentes de Abraão da escravidão do Egito e figura tipicamente toda a redenção, pois começa com o povo escravizado habitando na presença da idolatria egípcia e termina com o povo redimido habitando na presença de Deus. Os acontecimentos em Êxodo abrangem um período de cerca de 216 anos, de 1706 a 1490 a.C. Êxodo ensina ainda que a redenção é essencial para haver comunhão com um Deus santo, e que mesmo um povo remido não pode ter comunhão com Ele sem ser constantemente purificado de qualquer contaminação. Moisés, cujo nome significa tirado das águas, é a figura central do Êxodo. Ele é o profeta hebreu que liderou os israelitas em sua saída do Egito. Em suma, Êxodo registra o desenvolvimento de Moisés, a libertação de Israel do seu cativeiro e a sua caminhada do Egito até o Monte Sinai para receber a lei de Deus e as instruções divinas a respeito da edificação do tabernáculo. Ressalta-se ainda que a ideia central do livro é a redenção pelo sangue. Em torno dessa ideia concentra-se a história do povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimidos pelos egípcios, Israel necessita de libertação. Deus provê esta libertação. Tendo sido salva, a nação precisa de uma revelação de Deus para orientá-la na conduta e no culto de sua nova vida. Deus lhe dá a lei. Convencidos do pecado pela santidade da lei, os israelitas sentem necessidade de purificação. Deus provê os sacrifícios. Tendo uma revelação de Deus, o povo sente necessidade de então termina com a construção do tabernáculo, que é como um prolongamento do Monte Sinai, pois os israelitas não têm como levar o monte consigo ao levantar acampamento, mas podem carregar uma tenda transportável. Assim, deixar o Sinai para trás não significa abandonar o Deus do Sinai. O Deus cuja presença no Sinai ficava restrito ao cume, envolta em nuvens, seria agora o Deus que habita no meio do seu povo, visto que esse é o propósito final do tabernáculo, ser o lugar da habitação de Deus. Assim como fizemos no estudo do livro do Gênesis, com a finalidade de termos uma boa visão panorâmica do Êxodo, dividiremos o conteúdo do livro em 5 pontos importantes e na sequência passaremos a analisá-los. Então está aí o esboço do livro do Êxodo. Primeira parte, Israel no cativeiro, capítulos 1 e 2. Segunda parte, Israel o quê? Tem que completar aí, né? Redimido. Falha aí na hora de virar para a impressão. Você já vai ver isso lá na página seguinte, a 23 está ali. O segundo é Israel redimido. Pode até puxar uma setinha para ali. O terceiro, aliás, redimido vai do capítulo 3 até o versículo 22 do capítulo 15. Em terceiro lugar, nós temos Israel viajando ao Sinai. Vai do versículo 23 do capítulo 15 até o capítulo 19. O quarto, Israel recebendo a lei, capítulos 20 a 23. E finalmente Israel em adoração, do capítulo 24 até o final do livro, capítulo 40. Primeira parte. Então está aqui o esboço do livro, dividido em 5 partes. Nós vamos ver aqui, primeira parte, o mesmo esquema como fizemos no Gênesis. Primeira parte, fala alguma coisa, um comentário aqui específico da primeira parte do nosso aprendizado. Vamos à segunda, fazemos a mesma coisa, e assim até o fim. Primeira parte,
Israel no cativeiro. Capítulos 1 e 2. Segue um resumo dos capítulos 1 e 2. Letra A. A opressão de Israel. Capítulo 1. Letra B. O nascimento de Moisés. 2 do versículo 1 ao 4. C. A adoção de Moisés. Versículos 5 ao 10. D. O zelo precipitado de Moisés. Do 11 ao 14. E. A fuga de Moisés. Versículo 15. F. O casamento de Moisés. Do versículo 16 ao 22. Pouco ou quase nada sabemos acerca do período exato que essa escravatura durou. É certo que foi mais de 80 anos, pois começou antes do nascimento de Moisés e durante todo esse tempo de vida dele não tinha aparecido nenhum capitão de salvação para livrar o povo escravizado. Divide-se a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. No primeiro, na corte de Faraó, ele aprendeu a ser alguém, isto é, uma pessoa instruída em toda a ciência dos egípcios. No segundo período de vida, no deserto do Midian, ele aprendeu que nada era, até quando Deus quis empregá-lo no seu serviço. Ele excusou-se. Finalmente, no terceiro período, ele aprendeu que Deus é tudo e o suficiente para salvar uma nação inteira. Vamos fazer aqui o primeiro apontamento nosso no Êxodo, uma consideração nessa primeira parte, Israel no cativeiro, capítulos 1 e 2. Aqui eu quero falar o seguinte, está aqui no slide, Êxodo, Shemot. O Êxodo é o livro da redenção, do resgate, da libertação da escravidão rumo à terra prometida. Destaque de Israel no cativeiro. Os 3 primeiros capítulos do Êxodo apresentam os Deus trabalhando simultaneamente com o povo ser libertado e com o seu libertador. Isso é muito interessante de você perceber quando está estudando esses capítulos. Deus está trabalhando simultaneamente no povo que vai ser libertado e no libertador. Deus está trabalhando lá e está trabalhando cá. Está moldando Moisés e está preparando o povo para esse momento. Até que chegue o encontro programado na agenda de Deus. Israel precisava de um libertador. Moisés era esse libertador, mas que ainda não estava pronto para tal. Deus precisava trabalhar na sua vida. Algumas coisas que Moisés precisava aprender, como dependência de Deus, que ele não aprendeu no Egito. No Egito ele aprendeu a depender de si mesmo. Com 40 anos de idade, quando vai visitar o seu povo, vê um hebreu sendo oprimido por um egípcio, ele tenta com as suas próprias mãos defender o hebreu, ele luta com o egípcio e o mata. Depois que ele mata o egípcio, enterra. No outro dia tem 2 hebreus lutando, mais uma vez ele quer ser o juiz daquela demanda. Alguém então se levanta no meio daquela briga e questiona: você pensa fazer com um de nós hoje mesmo que fez ontem com um egípcio? E a pergunta que você vai encontrar no texto é: quem te colocou como maioral sobre nós? Quem te guiou? Quem te chamou? Quem te levantou? Sabe qual foi a resposta de Moisés? Nenhuma. Ele fugiu. Ninguém tinha chamado ele. Ninguém tinha colocado ele. Ninguém tinha mandado ele fazer aquilo. Isso acontece. Tem gente querendo fazer coisas que Deus não mandou. Que a motivação é boa. Não, eu quero ser um apartador de contenda. Eu quero impedir que as brigas no meio do povo cessem. Tá, mas para quem te chamou? Para quem te colocou como maior sobre nós? Então, meu filho, você não sabe quem te chamou, quem foi que te colocou, então vá para o deserto conhecer ele primeiro, depois você volta. Ele vai para o deserto. Lá ele vai conhecer Deus, o Senhor, Yahvé. Quando o encontra, 40 anos depois, agora Moisés tem muito tempo, ali cuidando das ovelhas. Moisés então vai ter aquela visão da sarça ardendo e não se consumindo. Então ele percebe que é uma visão de Deus, é uma teofania. Deus está se revelando através da sarça. Ele se aproxima, Deus diz: não te chegue para cá, tira a sandália dos pés, o lugar onde pisa é santo. Moisés treme, olhar, e por fim Deus se revela para ele: quem é? Quem és tu, Senhor? Quando eu fui enviado, está lá no versículo 14, 13, 14, capítulo 3.
Quando eu fui enviado, o povo me perguntar quem me enviou. Olha só, olha a preocupação de Moisés. Porque 40 anos atrás me perguntaram isso, eu não soube responder. Já tem 40 anos que eu estou com essa dúvida. Última vez que eu ouvi um hebreu falar comigo, ele perguntou algo que eu não soube responder. O que ele perguntou? Quem foi que te colocou? Quem foi que te chamou? Quem foi que te enviou? Então, Senhor, eu não posso voltar sem ter essa resposta. Então, você vai voltar e vai dizer o seguinte: o eu sou. O eu sou. Quando perguntar quem foi que te chamou, eu sou. Quem foi que te enviou, eu sou. Agora você está voltando com credencial. Agora você está voltando, eu estou junto com você agora. Lá atrás você estava tentando sozinho. Agora sou eu que estou na frente. Vamos ver como é que essa história vai terminar? Olha a diferença, irmãos. A gente vê, isso é notório, isso é claro, isso é patente aos nossos olhos. Ministérios que se destroem por causa de lideranças inescrupulosas, autoimpostas, que não foram chamados por Deus. Não foi Deus que levantou. Ele está liderando o rebanho só para ficar apacentando briga, para ficar administrando contenda, para ficar tentando reduzir conflito. A coisa não avança, não progride, não há libertação, não há salvação, não há avanço. É só administrar contenda. Por quê? Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Agora, quando ele volta dizendo: eu tive um encontro com ele, eu sei quem ele é, ele se revelou para mim, quem me enviou foi o grande que eu sou lá. Então agora é diferente, agora você vai conseguir libertar o povo. Então Deus estava trabalhando a expectativa do povo, o coração do povo, o sofrimento do povo, fez com que o povo clamasse: Senhor, não aguentamos mais. O sofrimento é bom em parte, que faz o povo orar. E enquanto isso, Deus está preparando a Moisés essa entrevista, todas essas experiências, o povo está ficando crente aqui, está orando, e Deus está preparando um líder crente também. Aí a gente vai agora para a parte seguinte, que é quando se encontra um povo que geme, um povo que chora, um povo que ora, um povo que quer sair do Egito, um povo que quer ir para a terra prometida, e um líder que conhece Deus, que teve um encontro com Deus. É isso que a gente precisa. Esse é o sonho, né? De todo pastor. Estou falando com pastores aqui, atuais e futuros, quem sabe. O sonho de todo pastor. Um pastor que conhece Deus, que tem intimidade, que Deus fala com ele e que lidera um povo que está doido para sair do Egito e ir para a terra prometida. Tanto maravilha. Só que a história, ela é bonita, assim, quando a gente vai floreando, igual eu fiz aqui. Mas vamos ver como é que se dá todo esse processo. Vamos para a próxima parte. Não deu Israel redimido. 8h15, vamos falar do Israel redimido. Depois a gente já vai para o intervalo. Falar do 3 ao 15. Israel redimido. Você anotou lá atrás. Aqui está. Você anotou aí atrás. Segue um resumo dos capítulos 3 a 15. A chamada da comissão de Moisés, acabei de falar sobre ela. A partida para o Egito, o conflito com o faraó, as pragas, a Páscoa, a partida do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Veja a grandeza do caráter sobrenatural da libertação de Israel. O propósito de Deus era ter um povo cujo testemunho ao mundo seria salvo pelo poder de Deus. Ele desejava gravar na mente de Israel o acontecimento de tal maneira que nos dias vindouros, quando viesse a opressão e a provação, pudessem sempre ver e recordar que a salvação é do Senhor. No Antigo Testamento, a libertação deixa eu soltar isso aqui. Não vai querer me ajudar muito mesmo? No Antigo Testamento, a libertação de Israel da terra do Egito é sempre a medida ou o exemplo clássico do poder de Deus. Daremos uma ênfase à instituição do cerimonial da Páscoa, pois a mesma representa alguns tipos maravilhosos da nossa redenção. Os escritores do Novo Testamento intencionalmente passaram
do cordeiro, o C minúsculo, para o cordeiro, o C maiúsculo, do tipo simbólico para o personagem real, de forma a se manifestar a plenitude do plano divino. A prisão já não é escravidão, mas o rei das trevas. Os cativos resgatados já não são Israel, mas o mundo. A redenção, em vez de uma mudança geográfica, é uma mudança ética, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Assim como o cordeiro do Egito, nem um único osso de Jesus, o cordeiro, foram quebrados. As duas referências explícitas a Cristo como um cordeiro pascual nas epístolas do Novo Testamento então, estão em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando Paulo escreve dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a segunda referência explícita está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo número 19, quando Pedro diz: mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O interessante nessas duas passagens é que tanto Paulo quanto Pedro, em vez de procurarem formular um discurso teológico sobre a doutrina da salvação, estão mais preocupados com as implicações da redenção por meio do cordeiro para uma vida em santidade, ou seja, os apóstolos vão além da salvação e tratam da santificação. Interessante esse destaque da Páscoa. Eu vou passar aqui rapidamente sobre esse assunto. Apesar de todos os atos miraculosos de Deus para resgatar Israel, eles precisavam passar pelo ritual da Páscoa para ser de fato o povo redimido de Deus. Então vamos dar uma olhadinha lá na Páscoa. Êxodo, capítulo de número 12. A instituição da primeira Páscoa. Essa Páscoa aqui é importante, porque Israel saiu lá no nosso nível médio, alguns irmãos que já fizeram, inclusive, irmão Santos, sua família, outros irmãos, mas lá no nosso nível médio, quando nós estudamos a introdução à cultura judaica, nós aprendemos, entre outras coisas, a questão do calendário, os dias, os meses, etc. E Israel ele possui dois calendários que funcionam de forma simultânea. Um é chamado calendário civil e o outro é chamado calendário religioso. Tanto um quanto o outro começam a partir de uma festa. O calendário religioso, ele começa aqui, a festa da Páscoa. Aqui marca o início do ano religioso de Israel, a festa da Páscoa. Interessante que João, quando vai falar sobre Jesus, o Evangelho segundo João, ele vai mostrar a vida de Jesus no início do seu ministério, em uma Páscoa. Depois Jesus participa de mais duas Páscoas e depois ele é morto em outra Páscoa. Então ele fala sempre, conecta a vida de Jesus a essa cerimônia que nós sabemos que ela é aplicável de forma categórica e inequívoca na pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Aqui está então a instituição da Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Vai começar aqui. Aqui começa a vida. Aqui começa o ano. Aqui começa a história. Então, não tem vida com Deus, não tem história com Deus quem não passa pela Páscoa. Aqui começa a vida espiritual. Estou falando agora de forma alegórica, aplicando no âmbito espiritual. Aqui começa a nossa vida com Deus. Aceitei Jesus com 20 anos de idade. Você tem 20 anos de idade. Quando você faz 21, você diz: eu tenho 21 anos de idade. Essa é a sua idade cronológica.
mas Deus vai te dizer: não, para mim você só tem um. Só conheço você 1 ano. Você está andando comigo, você tem vida de verdade. Porque você passou pela Páscoa com 20. Então agora você tem 21, 1 ano. Aí você faz 22 anos de idade cronológica 22, 2 anos, a nova vida, a verdadeira vida, a vida com abundância. Aí depois você faz 23, 24, 25, 26, aí já virou um crente relaxado, vem à igreja quando quer e tal, e dá mau testemunho, aquelas coisas todas. E aí depois você está com 28 anos e diz: não, eu quero dar um culto de ação de graça, porque hoje eu faço 8 anos da minha nova vida. Aí Deus diz: a gente falou junto 2. Esse outro é só conta. No 2 parou. Você está indo sozinho de novo. Você precisa voltar lá aonde caiu. Sabe por que ele fala voltar lá? Porque lá eu fiquei, você foi sozinho. Volta lá. Quando você caiu, eu fiquei, você continuou. Volta lá para o outro lado. Você volta. Então vamos voltar junto agora. Aqui vai começar a vida. Primeiro dia, primeiro mês, primeiro ano, a Páscoa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tarde aqui, às 3 da tarde, mesma hora do sacrifício do Cordeiro de Deus. Ele foi crucificado às 9 da manhã, de meio-dia às 3 horas escolhido vão cumprir toda a terra, e às 3 da tarde, no nosso horário aqui, a gente fala 3 da tarde, o momento do sacrifício da tarde, enquanto estava vendo o sacrifício do Cordeiro lá no pátio do templo, o verdadeiro Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado no Monte Calvário, mesmo horário. Guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão o sangue, pô-lo em ambas as ombreiras na beira da porta das casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido, nem água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés, com a fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que ele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sangue nos umbrais da porta. O ano só vai começar quando o sangue for derramado. O ano só vai, a vida só vai começar depois que estiver sob o sangue, e o cordeiro do lado de dentro da casa, e você comendo do cordeiro, tudo do cordeiro. Não tem parte que eu gosto, mas comer tudo do cordeiro. Não é só caixinha de promessa, não. Porque a gente só vai comer essa parte do cordeiro, só que benção. A parte que é uma delícia. Tudo, a cabeça, os pés, fissura, tudo pode sobrar, deixar nada. Cordeiro lá de dentro, comendo todo, se alimentar de Cristo, está cheio de Cristo, dominado por Cristo, debaixo da cobertura do sangue de Cristo. E como é que você come, como é que é a sua vida com Cristo? Está aqui, ó, dessa maneira. Lombo cingido. O que é o lombo cingido? Isso é preparação para a viagem. A pessoa trabalhava com aqueles vestidos arrastando no pé, a possibilidade de pisar na orla do vestido, lá na bainha, tropeçar, cair, grande. Então o que ele fazia? Levantava o vestido para que ele subisse até a altura aí da canela e amarrava, cingia, como se fosse um cinto, amarrava. Aí você tem mobilidade, não está embaraçado, está desembaraçado para caminhar, correr, está livre, não está mais preso no embaraço.
Então cinge os lombos, faz mais o quê? Depois do longe cingido, põe o sapato nos pés. Preparação aqui do Evangelho. Cajado na mão, fala de ter autoridade espiritual. Comer apressadamente, comer rápido, porque não vamos ficar aqui para sempre. Essa é a Páscoa, a expectativa da partida. Deus está preparando isso para comer a Páscoa, mais com a mente e o coração na partida, na saída. Eu estou comendo aqui, mas eu estou na expectativa de partir. Já estou com o lombo cingido, já botei a sandália no pé, o cajado já está na mão, estou pronto para a viagem. E cada vez que nós participamos da ceia, foi assim que Jesus nos instruiu. Lembrar da morte dele, até que ele venha. Então, todas as vezes que ceiamos, nós nos lembramos do sacrifício do Cordeiro, mas é renovada a nossa expectativa pelo encontro com Ele, o arrebatamento. Você participa da ceia dizendo: o ombro está cingido, os pés estão calçados, o cajado está na mão, se a trombeta soa, estou pronto para partir, o meu lugar não é aqui. Estou de passagem, querendo ir embora. Estou vivendo debaixo da cobertura do sangue, o Cordeiro está lá em casa, eu me alimento dele e estou esperando o toque da trombeta para ir embora para a terra que ele me prometeu. Essa é a Páscoa, essa é a vida espiritual. Começa aqui, com a expectativa de sair do Egito, deixar tudo para trás, tomar posse da terra prometida, viver debaixo do sangue, se alimentando do Cordeiro. Quem não passa por isso daqui ainda não tem vida. Seu ano ainda não começou, ainda não está caminhando com Deus. Então começa na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, porque é justamente quando Ele morre que a nossa vida começa. Amém? Vou parar aqui, são exatamente 8 horas e 30 minutos, 20 e 30, 10 minutinhos aí, talvez 11. Se tiver benevolente, 12. E a gente volta já para dar continuidade. Ok, estamos aí retornando então, a página de número 25, a quarta parte do livro do Êxodo. Passaremos agora a falar do capítulo 19 ao 23, que é Israel. Não, é o terceiro, né? Terceiro, Israel viajando ao Sinai, do capítulo 15 ao 19. Um sumário, um resumo desses capítulos está aí. Letra A, Mara, águas amargas. Letra B, Elim, fontes e árvores. Letra C, deserto de Sim, o maná. Letra D, Refidim, a rocha ferida, batalha contra Amaleque. Finalmente, Sinai, a chegada ao Sinai no capítulo 18 e a visita do sogro de Moisés, Jetro. Nosso destaque aqui, do Egito ao Sinai. Olha que interessante. Nós temos 3 meses do Egito ao Sinai, desde a Páscoa, começando a contar na Páscoa, onde nós terminamos aí, aqui o capítulo anterior da nossa divisão. A contar da Páscoa, a morte dos primogênitos, Faraó ordena que o povo saia, libera, se curva ao poder de Deus, o povo sai, chega diante do Mar Vermelho, Faraó vem atrás, o anjo do Senhor intervém, o mar é aberto, o povo atravessa, enfim, contando da Páscoa até a chegada no Monte Sinai, nós temos este intervalo aí de 3 meses. E nestes 3 meses nós vemos Israel enfrentando 4 grandes crises, conflitos entre eles, situações de murmuração, de desejo de abandonar tudo, de voltar para trás, enfim, em 3 meses 4 grandes crises, sendo que a primeira crise aconteceu exatamente 3 dias após a travessia do Mar Vermelho. 3 dias. E a gente fica se perguntando, é claro, é algo subjetivo, não dá para ter uma resposta objetiva, concreta, porque a gente está trabalhando com uma situação hipotética. A gente levanta, suscita a hipótese. Imagine você diante de um mar, ver Deus abrir o mar, você atravessar um mar a pé enxuto e ver Deus destruindo, matando, aniquilando os inimigos à sua retaguarda,
né, sepultando ali Faraó, os carros e os cavaleiros. Imagine você diante de um acontecimento desse, de uma experiência dessa. A gente pergunta, você acha que qual seria a sua reação, a sua espiritualidade, o seu nível de intimidade com Deus, de glorificação? A gente imagina, meu Deus, eu seria fiel até a morte, andaria de joelho, daria a glória de Jesus até não ter mais voz. A gente vai trabalhando assim com essas questão hipotética, subjetiva. Mas o que acontece? Depois de atravessar o Mar Vermelho, 3 dias, e o povo já estava murmurando, desejando voltar para trás. Já estava querendo que o mar abrisse de novo para eles voltar. Tem como abrir de novo? A gente quer voltar. Porque a primeira crise é a crise das águas amargas. As águas de Mara, as águas eram amargas, eles queriam água para beber, água potável, óbvio, natural, eram amargas. Começou a murmuração, vamos voltar. Foi para isso que Deus nos tirou do Egito, para não ter água para beber, para morrer de sede. E aperta o líder Moisés, foi para isso. Moisés, e olha só, o povo apertava Moisés, Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés trazia a resposta para o povo. Aí vinha um outro problema, nesse caso das águas amargas, ele lança o lenho, a madeira, na água, e as águas tornam-se doces, e o povo pode beber aquela água. Então, vamos caminhar mais um pouco. Aí tem a segunda crise, agora falta comida. Primeiro água, agora vem a falta de alimento. Capítulo 16, versículo 1, murmuração por falta de alimento. E aí nós vamos ter então o milagre que vai iniciar aqui e vai até na proximidade da travessia do Jordão, que é o milagre do maná, manru. O que é isto? A expressão maná é uma expressão hebraica que é uma pergunta, pois o povo, quando viu o alimento, perguntavam-se um ao outro: manru, manru, o que é isso? O que é isso? Então pegou o nome. O povo ficou quase 40 anos comendo o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maná, manru, o que é isso? Crise de novo, saudade de cebola, saudade de pepino. Para chegar a ponto de ter saudade de pepino, poxa vida, hein? Os melões, cebola, até gosto de cebola, mas só cebola? Com bife, né? Aquele mistériozinho, deixa quieto. Cebola, que saudade, e Deus mandou maná. Então, vamos continuar caminhando. Depois falta água, eles chegam num ambiente, numa outra região que não tem água. O povo murmura de novo com Moisés. A quarta crise, isso aí em intervalo de 3 meses. Agora é a batalha contra os amalequitas, contra Amaleque. Nessa batalha, deixa eu ver se eu coloquei aqui na frente, não. Nessa batalha, eu vou falar um pouquinho dela, capítulo 17. Deixa eu falar um pouquinho também mais aqui no 16. O 16, o que tem de interessante aqui, capítulo 16, quando Deus manda o maná. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês. Olha aí, contando da saída do Egito. Na saída do Egito é o primeiro, a contagem do mês. Aos 15 dias do 2º mês. Deixa eu ver, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Mentira, eles não ficavam sentados lá de panela de carne comendo pão até fartar coisa nenhuma lá no Egito. Isso aqui é delírio deles. Eles eram escravos, não ficavam sentados o dia todo do lado de panela com carne comendo pão. Mas está dizendo: quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus,
E o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão: todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Esse episódio do maná, em que a murmuração do povo, ela vem à tona assim, inclusive usando esses argumentos falaciosos, ficava sentado comendo carne, pão. Por que o Senhor não nos matou lá? Olha, quando nós ficávamos lá sentados comendo, por que Ele não nos matou lá? Nos tirou de lá para nos matar de fome aqui? A murmuração, a atitude de murmurar, é como que você diz que está numa situação que Deus não é capaz de resolver. A murmuração é uma atitude de alguém que está indiretamente dizendo que está em uma situação que Deus não é capaz de resolver. Eles começaram a murmurar. Então Deus vai resolver o problema, apesar da murmuração, para que eles conheçam a Deus. Mas essa forma de Deus resolver o problema, mandando o maná a cada dia, e eles colherem a cada dia o alimento para aquele dia, Deus está criando uma espécie de relacionamento com eles, que vai fazer com que eles saiam desse círculo vicioso. Eu acredito que esta era a intenção de Deus, tirá-lo do círculo vicioso da murmuração e começarem a aprender a viver na dependência e depositar sua fé no Senhor. Por quê? Porque Deus mandava a comida de hoje, eles comiam hoje, e amanhã tinha que esperar Deus mandar de novo. Deus mandava, e depois, novamente, no sexto dia, na sexta-feira, Deus mandava em dobro. No sábado, não caía. E se os outros dias alguém pegasse na segunda e guardasse para terça, o que ele guardou se apodrecia. Tinha que esperar Deus mandar de novo. Eles precisavam confiar no Senhor. Então Deus estava os levando por um caminho de escassez e abundância. É paradoxal, mas é assim mesmo: escassez e abundância. Escassez por parte deles mesmos, eles não tinham como resolver o problema, mas quando Deus intervinha de forma abundante para não faltar para ninguém. Quando isso acontece, nós estamos vivendo, quando esse tipo de situação acontece, nós estamos vivendo dentro de um cenário que Deus está nos conduzindo para nós não confiarmos na provisão, mas sim no provedor. Não tem como sobrar, não vai ficar para amanhã. Eu não posso guardar, eu não tenho como resolver. Eu não posso dizer, comi esse aqui, vou guardar esse aqui para resolver amanhã. Não, esse aqui não resolve amanhã, isso fica podre. Não, eu vou dar um jeito de comprar alimento, não tem onde comprar, está no deserto. Eu vou, não, você não tem como confiar na provisão. Você tem que confiar no provedor. Então, de vez em quando, volto a dizer, Deus nos leva a algumas situações para que a gente pare de confiar em provisão. Não, está tranquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma reserva, eu tenho um amigo, eu tenho uns contatos, não, Deus tira tudo e aí você começa a aprender a confiar no provedor. É desafiador, mas a recompensa é um milagre por dia. Já pensou? Um milagre por dia. A terceira crise das águas, vamos falar da quarta crise, que é o versículo 8 do capítulo 17, a peleja contra os amalequitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela.
e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de cada lado, um de um lado e um do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Essa batalha aqui é interessante, porque está lá embaixo, na batalha. Josué liderando um exército, com espada na mão, lutando contra Amaleque. Espada daqui, espada de lá, ora prevalecendo, ora sendo acuado, perdendo a batalha, e de repente está prevalecendo de novo, e daqui a pouco está perdendo a batalha. Eles lá embaixo no campo de batalha, estavam lá no calor da luta, da guerra, com espada, sangue, aquela coisa toda. Eles não se deram conta de que num plano elevado, onde estava Moisés, a atitude lá do monte era que estava determinando o sucesso ou o insucesso da batalha lá no vale. Mas alguém que estava nesse patamar elevado, próximo a Moisés, Arão e Hur, perceberam e identificaram que na verdade o que determinava a vitória ou a derrota lá embaixo não era a espada de Josué, era a mão de Moisés. E já pensou? Às vezes você está na guerra, está vencendo e acha, sou eu. Ou está perdendo e não sabe por quê, achando que o que vai determinar a vitória ou a derrota, o sucesso ou o insucesso é a sua capacidade, a sua habilidade, a sua destreza com a espada, a sua conhecimento, enfim, as suas artes de guerra, de luta, de batalha. Falando aqui paralelamente ao episódio, você acha que é você lá, e você nem está vendo que algo está acontecendo num plano superior, que é o que de fato está determinando o que acontece lá embaixo. O plano superior domina sobre o inferior. É lá de cima que vem a resposta, se lá embaixo vai ter vitória ou se vai ter derrota. Arão e Hur perceberam, mas perceberam também que Moisés estava cansado, as suas mãos pesadas, e eles não aguentavam deixá-lo em pé. O que eles fizeram? Colocaram uma pedra debaixo de Moisés. Moisés se assentou, um segurou na mão de um lado, o outro segurou na mão do outro. Ficaram em pé ao lado de Moisés, um do lado do outro, com a sua mão erguida, eles segurando, e Moisés sentado. Moisés sentado venceu a batalha. Amém ou não amém? Moisés sentado venceu a batalha. E Josué, se não tivesse lido isso, até hoje estava achando que foi a espada dele. Não é a espada, não é a habilidade lá embaixo, é alguém que está lá em cima. A vitória e a derrota da igreja depende desse povo que intercede. Mãos erguidas, intercessão, orando. Às vezes o problema resolvi, fui lá e resolvi. O que sustenta a igreja, a obra de Deus continua avançando, a igreja triunfando, não é por conta dos medalhões de linha de frente com espada na mão. Tem um pessoal aí que ninguém está vendo eles, mas eles estão na intercessão contínua e a vitória está sendo determinada por conta das orações dele. Pior momento da igreja é quando a igreja não tem pessoas que no oculto, fora dos olhares da massa, essas pessoas que estão gemendo, orando, chorando, fora dos olhares da multidão. Quando a igreja não tem esse tipo de gente, essas pessoas, os intercessores, os irmãos e as irmãs que pagam preço, as escondidas, a igreja está correndo um risco muito grande. Então, valorize o intercessor, valorize o intercessor. A vitória depende muito de... Cansado, olha essa irmã cansada, coitada, nem para ajoelhar mais por orar consegue, ora sentada. Sentada, ela está dando vitória para a igreja todinha. Muitas assim, tem muitas assim, está lá, nunca pegou no microfone, nem lê sabe, está ali. Se ela vem no culto, não vem, ninguém nem sente falta, quase não recebe visita, mas ela está lá, no mundo espiritual, com as mãos erguidas diante de Deus, dizendo: dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo. Então essa vitória aqui ela é uma vitória assim interessante, porque nos traz também essa visão
da influência do mundo espiritual, do superior sobre o inferior. Quarta parte, Israel recebendo a lei. A eleição de Israel por meio de um pacto solene. A eleição de Israel, por meio de um pacto solene, Israel foi feita a nação sacerdotal, separada de todas as nações, a fim de ser instruída na verdade divina e finalmente levar luz a todas as nações. A legislação de Israel. Assim como o Brasil é uma república governada na base de uma constituição, Israel, como teocracia, o que é isso? Está aí, um estado governado por Deus, teve como base do seu governo os 10 mandamentos, que podemos considerar como a constituição das tribos unidas de Israel. Os mandamentos representam a expressão décupla da vontade de Jeová e a norma pela qual governa os seus súditos. Para poder aplicar esses princípios à vida cotidiana do povo, foi acrescentada a lei civil, que estabelecia penalidades e dava instruções para a sua execução. Israel recebendo a lei. Eu lembro que eu já falei isso aqui para vocês em uma outra ocasião, não estou exatamente recordado, acho que foi em geografia bíblica, que nós falamos que Israel levou 11 meses, fugiu agora a quantidade de tempo, mas a gente vai ler o texto aqui agora, vai ver. O capítulo 19 do Êxodo, até o capítulo 10, versículo 1. Dá uma olhada no capítulo 19, diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Terceiro mês, claro, acabei de falar aqui atrás que eles levaram 3 meses, desde a Páscoa, a saída do Egito, até o Sinai. 3 meses, da saída do Egito até o Sinai. Quando chegaram no Sinai, ficaram parados no Sinai, está aí, 11 meses. 11 meses parado no Sinai. E o que é interessante? A gente chega aqui no capítulo 19 do Êxodo, Israel chegou no Sinai. E eles só vão sair do Sinai 11 meses depois. E quando isso vai estar registrado, esse evento da saída deles do Sinai para darem continuidade à jornada em direção à terra prometida? Isto vai aparecer no versículo 11 do capítulo 10 de Números. Vamos lá? Só para que você saiba que Êxodo 19, até chegarmos aqui no capítulo 10, versículo 11 de Números, toda essa quantidade, essas páginas da Bíblia que está aí, todos os acontecimentos que estão aí narrados se dão no Sinai. Quando chegar no 10, 11, versículo 11 de Números, diz assim: e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Então ficaram todo esse tempo. Você chegou em Êxodo, capítulo 19, chegaram no Sinai. Você vai continuar lendo a Bíblia, o restante do Êxodo, todo o livro do Levítico, Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você chega no versículo 11, agora eles vão sair do Sinai. É importante saber isso. Já lemos isso daqui. Capítulo 19, versículo 1, terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Agora no capítulo 40, versículo 17 do próprio Êxodo,
E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Por que dessa informação aqui? Porque se nós perguntássemos por que o povo parou ali no Sinai, e depois a gente já leu essa outra parte aqui, 10, de Números 11, 13, por que ele ficaram esse tempo todo parado no Sinai? Deus os levou até o Sinai, um bando de ex-escravos, que viviam debaixo da lei do Egito. Quando chegaram lá, era uma família, os filhos de Jacó, netos, uma família, 70 almas, chegaram no Egito, cresceram, se multiplicaram, mas não tinha uma lei, não tinha uma terra, um solo, não tinha uma bandeira, não tinha um hino, não tinha um código legislativo, não tinha um espaço de culto, não tinha um ritual de culto, não tinha nada. Então Deus não ia pegar esse povo e colocá-los na terra prometida, ainda debaixo desse senso de anarquia. Não tem lei, não tem código, não tem religião, não tem culto, não tem liderança, não tem nada. Então Deus, não, opa, não vou tirar esse povo do Egito e colocar eles na terra da promessa sem antes parar com eles em um lugar, o Sinai, para lhe dar leis, códigos civis, códigos de culto, que é a lei cerimonial, a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos. Então esta parada no Sinai é para o povo aprender como se comporta lá na terra prometida. Deus não tira do Egito e coloca na terra prometida, tem que passar pelo deserto para aprender como é que vai se comportar quando chegar lá. O que você está fazendo na igreja? Por que no dia que você aceitou Jesus ele não te levou para o céu? O céu ia ser estranho para você. Você precisa aprender aqui como é que você vai se comportar lá. Aí aqui você aprende a dar glória a Deus, aleluia, dizer não para o pecado, viver em santidade, amar Jesus. E tudo isso, aí ele, agora sim, dá para levar para o céu. Porque você já vive na terra como um cidadão do céu, então vem para casa. Agora tem gente que vive aqui como cidadão daqui. Quem são esses? É os que estão indo dizendo, que saudade do Egito. Queria voltar para o Egito. Eu queria comer o pepino. Ai, que cebola. Aquele dia que eu comi cebola até chorar. Não tem como botar você na terra prometida, não. Tem que matar esses camaradas no deserto. Matar esse camarada no deserto. Então o deserto revela, o deserto traz à tona, o deserto mostra-nos quem é que está aqui dentro. Quem é que está aqui dentro? É um cidadão do Egito ou é um cidadão da terra da promessa? Dependendo de quem está aqui dentro, vai determinar para onde vai. Dependendo de quem está aqui dentro, vai determinar para onde vai. Então a gente está aqui para aprendermos a nos comportar como cidadãos do céu. O tabernáculo, ele surge então, ele nasce, o Deus revela a Moisés, isso é outra coisa importante, mas eu não vou entrar muito, porque na última aula, daqui a 2 aulas, a gente vai falar especificamente do tabernáculo. Mas o detalhe é que, para o povo que está saindo do Egito, conseguir ter sucesso na jornada e chegar na terra prometida, eles dependem de algo que é fundamental: a presença de Deus, é claro. Sem a presença de Deus, eles não vencem a Malequita. Sem a presença de Deus, não tem como chover maná. Sem a presença de Deus, não tem como a água amarga virar doce. Sem a presença de Deus, não tem como a roupa não se desgastar. Sem a presença de Deus, não tem como sobreviver no calor escaldante do deserto, porque a presença de Deus traz a nuvem que protege. Não tem como sobreviver ao frio da noite do deserto. A presença de Deus traz a coluna de fogo que aquece. Enfim, não tem como chegar no final da jornada, na terra prometida, sem a presença de Deus. E Deus condiciona a presença dele ao tabernáculo. Vocês precisam que eu esteja no meio de vocês, mas eu só estarei no meio de vocês se vocês construírem um tabernáculo para que eu habite no tabernáculo. É claro que não é literal, Deus não vai morar ali, mas vai estar representado ali pelos utensílios, especialmente a Arca da Aliança.
Então Deus diz a Moisés, leva o Moisés ao monte, dá a Moisés no monte uma visão do tabernáculo celestial e ordena a Moisés que construa na terra a semelhança daquilo que ele viu no monte. O Deus está dizendo assim: construa na terra um ambiente semelhante ao céu para que eu esteja aí. Quem esteve na aula da semana passada, domingo passado da escola dominical, viu isso aí. Quem esteve lá? Ou aqui, ou seja lá onde você frequenta. Você viu isso daí. Tabernáculo terrestre, a semelhança do celeste. Deus está olhando para a terra e diz: não, aí não dá para mim não. Faz o seguinte, constrói aí igual você está vendo aqui. Se aí for igual aqui, eu vou estar aí. Quer trazer a presença de Deus? Faz o ambiente aqui ficar igual é lá. 4 pessoas entendeu? Já está bom. já está bom. Vamos para frente. Agora, irmão, a gente vai falar sobre o tabernáculo lá na última aula. O tabernáculo é fantástico. Israel recebendo a lei. A eleição de Israel por meio de um pacto solene. Não, a gente leu isso aqui agora. Israel em adoração. Israel em adoração. Capítulos 24 ao 40. Moisés recebe o modelo do tabernáculo. Quebra a lei. Depois nós temos a construção do tabernáculo. Na letra D, o tabernáculo é erigido, capítulo 40. E a glória de Deus enche o tabernáculo. No Monte Sinai, Jeová e seu povo estabeleceram uma relação especial. Pela mediação de Moisés, um povo redimido e seu Deus foram unidos nos santos laços da aliança. Jeová torna-se o Deus de Israel. Israel torna-se o povo de Jeová. Para que essa comunhão pudesse continuar, Jeová ordenou a construção do tabernáculo. Disse ele: me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Compreender-se-á claramente a utilidade do tabernáculo quando consideramos os títulos que lhes são aplicados. Tabernáculo, em língua hebraica, morada. Embora Deus habite em toda parte, ele indicou um lugar onde seu povo sempre o pudesse encontrar, em casa. 2. A tenda da congregação ou a tenda da reunião era o ponto de contato e o meio de comunicação entre o céu e a terra. 3. A tenda do testemunho. Chama-se assim devido às tábuas, as 2 tábuas da lei, que foram colocadas dentro da arca. Estas testificavam da santidade de Deus e do pecado do homem. Está aí na frente até uma imagem do santuário, né? Santuário, literalmente, lugar santo, um edifício separado para a habitação divina. Daí a primeira imagem, nós temos a visão do lugar santo e do lugar santíssimo, a cortina aí retirada para que a gente possa ver, e do lado de fora, na figura de baixo, a figura 2, nós temos a visão do pátio, aonde está o altar do holocausto e a pia ou a bacia para a lavagem do sacerdote antes de entrar no lugar santo. Então, qual o destaque de Israel em adoração? O modelo, a forma, o local de adoração, fora tudo estipulado pelo próprio Deus. Lição: adorar é essencial, mas só do jeito de Deus é que é aceito. A gente está vivendo hoje um tempo muito ruim quando se fala de liturgia de culto. As liturgias de culto hoje são guiadas pela mente, pela cabeça, pelas ideias, pela imaginação dos líderes de culto, dos líderes de igreja, dos líderes de departamento, influenciado pela mídia, pelo que vê na TV, no YouTube e por aí vai. E aí usa o argumento: não, eu adoro assim.
O meu jeito de adorar é assim. Deus me entende, Deus me conhece, é desse jeito que eu adoro. Aí começa a pegar os textos fora de contexto para querer justificar. Não, porque Paulo fez de doido, fez de maluco, para ganhar maluco. E você está igual maluco e não ganha ninguém, só escandaliza a igreja. Deus só quer o coração, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em encontrar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com essas formas e tal. Irmãos, nesta relação adorador, adorado, né? Prestador de culto, quem é cultuado, quem reverencia, quem é reverenciado, quem dita a regra não é o adorador, não. Ó, Senhor, eu vou te adorar, mas vai ser do meu jeito. Se eu quiser, vou fazer assim, se eu quiser bem, se eu não quiser, aí Deus, vai fazer o quê, né? Vou ter que aceitar. Se eu não aceitar a sua adoração, como é que eu fico? Coitado de Deus, né? Eu preciso de adoração. Irmão, Deus não está mendigando a adoração de ninguém, não. A natureza adora a Deus, os pássaros adoram a Deus, toda a criação adora a Deus, todas as árvores adoram a Deus, os mares bate continência para Deus, as ondas vêm e volta, o sol, a lua, todo mundo adora a Deus. Se você não quiser adorar, ou se quiser ficar colocando regras, sistematizando, tem que ser desse jeito, daquele jeito, quase que fazendo com Deus uma espécie de barganha, de chantagem, coagindo Deus a aceitar a sua forma de adoração. Deus não está preso, circunscrito a essas ameaças carnais, mundanas, negativo, de forma nenhuma. Adorar é essencial? Mas Deus só aceita se for do jeito dele. É Ele que estipula, é Ele que estabelece. Quando Ele diz para Israel, Ele diz: eu quero ser adorado assim, tem que ser em tal lugar, tem que ser desse jeito. E se não for assim? Se não for assim, nem perde seu tempo, porque eu não vou aceitar. Eu quero que a arca seja de madeira de cetim. Não serve a madeira, não, de cetim, recoberta de ouro. Pode botar pedra preciosa? Não, Moisés, faz do jeito que eu estou falando, é do meu jeito. Você tem que colocar os pregos de prata, tanta quantidade de prego. E se eu colocar um a mais? Se eu colocar um a mais, eu não desço, é do meu jeito. Os panos, as cortinas, tem que ser dessa cor, depois essa cor, depois essa cor, depois essa cor. Essa bacia aqui tem que ser de cobre, tem que estar a tantos metros de distância dessa. Depois você faz uma cortina assim, mas se não for desse jeito, Moisés, você pode fazer culto, só não espera que eu vou lá no culto. Eu não vou, só vou se for do meu jeito. Sou eu que determino. Onde que está isso? Está na Bíblia, irmão. Deus está falando com Moisés, pega aí a sua Bíblia aí, tempo todo, Deus está lembrando Moisés, para depois não ter problema. Capítulo 33, aliás, vamos pegar no 35, quando Deus volta a falar sobre os utensílios. No 35 Deus volta a falar dos utensílios. No final ele enche Bezaleel e Aholiabe. As ofertas chegam às mãos de Moisés. Moisés entrega para Bezaleel e Aholiabe começarem a trabalhar. Aí no capítulo 37 nós temos a sequência de tudo que é feito: a arca, o propiciatório, a mesa dos pães, o 38, o altar do holocausto. Aí depois ele vai falar a partir do versículo 9 sobre o pátio, vai enumerar as coisas do tabernáculo, vai falar sobre as vestes do sacerdote, e eles vão trabalhar até entregar todo o tabernáculo a Moisés. Porém, quando Deus começa a conversar com Moisés sobre cada um dos utensílios, deixa eu ver aqui atrás, 29 é a consagração dos sacerdotes, oferta de consagração 30,
Estou voltando aqui no... Tá. 34. Pega aí no 34. A partir do versículo 10, quando Deus vai fazer o pacto. Então disse: eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti. Aí Deus vai falar de limpar a terra, arrancar os amorreus. Guarda-te, versículo 12, que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Sabe que preocupação é essa? Deus diz: cuidado em fazer aliança com os moradores da terra, para que eles não sejam laços para vocês. O laço que Deus está se referindo aqui é para que eles não sejam influência. Vocês comecem a imitar o tipo de culto deles, a adorar os deuses que eles adoram, a ser influenciado por ele. Então cuidado, não faz aliança, não imite amorreu, não imite cananeu, não vá na conversa de moabita, de amonita. Tome cuidado, você tem que ouvir de mim. A aliança que eu faço contigo é algo terrível. O que eu vou fazer no meio de vocês, eu nunca fiz no meio de ninguém. Vocês são povo exclusivo e precisam ter compromisso em obedecer as minhas ordens. Então Deus continua falando: chama Bezaleel, chama Oliabe. Deus vai dar toda a ordenança do que tem que fazer. Olha só, irmãos, para você ter ideia nos detalhes, eu gosto aqui das coberturas e das tábuas. Está no capítulo 36. Capítulo 36, a gente já vai encerrar. Semana que vem a gente vai para o Levítico 36, o versículo 19. Fez também para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. Fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Irmãos, detalhe aqui a gente vai vendo. Aí Deus vai falar de pregos para prender, tem que ser de prata, tem que ser de um tamanho específico, não pode ser maior e nem menor. Ele vai falando das cortinas. A gente não para observar detalhes, mas Deus vai falando o detalhe de cada um, quantas tábuas, de que tamanho, qual vai primeiro, qual vai depois, e o tempo todo dizendo: Moisés, cuidado para fazer conforme o modelo que eu te dei no monte. Cuidado para fazer conforme o modelo que eu te dei no monte. Por quê? Se não for conforme o modelo que eu te entreguei no monte, você vai perder tempo com esse trabalho aí, que eu não vou descer. Quando terminou o tabernáculo, para a gente fechar o Êxodo, capítulo 39, terminou, versículo 33. Entregaram o tabernáculo para Moisés. Quem? O Aholiabe, Bezaleel, que organizaram, lideraram toda a construção. Trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os móveis e os seus cochetes, as tábuas, os varais, colunas, bases, coberta de pele de carneiro, tinta de vermelha, coberta de pele de texugo, o véu da coberta, a arca do testemunho, os seus varais, propiciatório, a mesa, o castiçal, o altar de ouro, o altar de cobre. Entregaram tudo a Moisés. As cortinas do pátio, 40, 41, as vestes do ministério, 42, conforme
tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Versículo 17 do capítulo 40. E aconteceu no mês primeiro do ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, armou as suas tábuas. Aí vai dar toda a descrição de tudo aí como ele fez. 32, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, então não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus olhou, viu que estava do jeito que ele ordenou, a glória de Deus desceu. Por que tem muito lugar que a glória não desce? O pessoal não está respeitando a lei de Deus. Não, é do meu jeito, eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que vai ser melhor assim. Eu vi na igreja tal, lá eles fazem assim. Não, eu vi no YouTube, rapaz, foi uma benção, lá eles fazem assim. Quer que a glória desça? Faz da forma que Deus está mandando, e ó, vai dar certo. Do jeito de Deus. Adorar é essencial, mas só do jeito de Deus é aceito. Irmãos, vamos ficar de pé para orar, agradecer, encerrar. Faltam 2 aulas para encerrarmos o Pentateuco, e eu preciso falar de Levítico, Números, Deuteronômio e o tabernáculo. Então, semana que vem, 19 horas e 15 minutos, eu pretendo começar a aula. Vamos adiantar 15 minutos do início da aula, para que a gente consiga avançar um pouquinho, e na última aula a mesma coisa, para podermos concluir Pentateuco dentro da nossa programação sem nenhum prejuízo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, uma vez mais elevamos a voz para manifestar a Ti a nossa gratidão. Mais uma vez estamos saindo, acredito que sem qualquer exceção, abençoados pelo Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença, que tem sido real e constante em nosso meio. Pedimos a Tua proteção agora que retornaremos aos nossos lares. Esteja conosco, livrando-nos de todo mal, de toda e qualquer investida do maligno contra as nossas vidas. Ó Deus, que tenhamos um restante de semana guardado e protegido. Abençoa grande, rica e poderosamente o fim de semana que se aproxima. Em especial te peço pela conferência bíblica que aqui teremos, que o Senhor possa falar e falar muito com cada um de nós, que aqui viermos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, a minha oração é que o Seu nome seja glorificado e a Sua palavra disseminada, enchendo os corações do Teu povo. No nome de Jesus eu oro, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, bem como a consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e que ansiosamente aguardam a volta de Jesus. E todos digam: Deus abençoe a todos no nome de Jesus.